Jeremias capítulo 36, versículo 32. Obrigado, queridos. Então peguei outro rolo e entreguei ao meu secretário. Pode ser esse texto mesmo, nessa linguagem mesmo. Excelente. Então, me ajuda, vai. Então peguei outro rolo. Vamos lá. Então peguei e entreguei na mão do meu secretário, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Só até aqui, vamos lá, vamos ler mais uma vez. Vem, me ajuda, vai. Então peguei o que? Entreguei ao meu secretário. Qual é o nome do secretário? Baruque. Vamos lá, qual é o nome do secretário? E ele escreveu tudo o que eu ditei. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler, vamos lá. Então peguei outro, entreguei ao meu secretário, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida em tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir, desde já te agradecer pelo poder do nome de Jesus. E eu ministro a partir desse momento. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias é tido como um dos profetas maiores. E Jeremias, boa parte do seu tempo em vida, Jeremias está preso. Preso por quê, pastor? Preso porque aquilo que saía da sua boca era uma verdade tão absoluta, e essa verdade que saía da boca do profeta Jeremias confrontava reis, príncipes e todo o povo. As palavras que o Senhor dava a Jeremias eram palavras duras demais, palavras difíceis de serem ouvidas, palavras de confronto, palavras de mudança, e por esse motivo causava ira nos governantes daquela época. Lembrando que Jeremias, ele vai ser levado para a Babilônia. Jeremias também vive o cativeiro babilônico. Jeremias é tirado da sua nação, é arrancado da sua casa, é arrancado do seu povo. Só que para todo profeta eu aprendo que Deus coloca alguém do seu lado. Quem é esse alguém que vai estar do lado de Jeremias? Esse alguém é Baruque. Quem é Baruque? Baruque é filho de Nerias. Qual é o significado de Baruque, pastor bendito? Ele, filho de Nerias, filho de alguém que vivia de uma forma muito bem. Ou seja, Nerias não lhe faltava absolutamente nada. Era alguém próspero, era alguém que vivia numa classe elevada entre os judeus, mas que durante o cativeiro babilônico também não foi poupado da destruição. Lembrando que Nerias, pai de Baruque, era um homem íntegro, era um homem fiel, era um homem temente a Deus. Mas quando o caos vem sobre Jerusalém, Baruque agora também é levado, junto com Baruque, seu pai Nerias, e eles agora vão sofrer. Só que Deus vai colocar Baruque, esse homem, do lado de Jeremias. Por quê, pastor? Porque Jeremias está preso, e Deus havia dado a Baruque uma condição de ser escritor. Baruque é um escrivão, alguém que tinha rapidez na escrita, alguém extremamente necessário. Quando Deus aponta para Jeremias que ele precisava de um amigo, Deus coloca do lado de Jeremias Baruque. Ah, pastor, me descreve um pouco mais sobre Baruque. Descrevo. Baruque é aquele que ele não vai projetar para a gente ganhar tempo, não hoje, que em Jeremias 32, Deus vai dar uma ordem a Jeremias, dizendo assim: Jeremias, sabe aquela terra invadida pelos babilônicos? Jeremias olha para o alto e diz: sim, Senhor, eu sei. Então, vai lá e compra. Mas, Senhor, essa terra em Anatote, ela está completamente devastada.
ela está completamente destruída. E o Senhor vira para Jeremias e diz: é isso aí, Jeremias, você vai lá e vai comprar essas terras. Mas Senhor, essas terras já foram minhas, eu vou comprar aquilo que já foi meu. Senhor, é isso aí. Mas Senhor, eles, os que ocupam a terra, consideram a terra como refúgio, consideram a terra como um nada. Por esse motivo, Jeremias, você vai comprar a terra, assina as escrituras ou a escritura de posse dessa terra diante dele. Mas faz uma coisa, Jeremias, você vai colocar num vaso e você vai fechar esse vaso, você vai lacrar, para que o tempo não corroa essa documentação, para que o tempo não tenha o poder de destruir essa documentação. E você vai fazer mais, Jeremias, você vai entregar essa documentação nas mãos de Baruque. Irmãos, Baruque é o amigo, o companheiro, o escrivão, o secretário, mas Baruque é aquele que guarda a revelação, porque a revelação é que aonde não brota vai voltar a brotar, aonde não flui vai voltar a fluir, aonde não nasce mais nada vai voltar a nascer. Deus tinha uma promessa para Jeremias, e a promessa era: você não pode confiar isso nas mãos de qualquer um, Jeremias. Eu vou te apresentar um escudeiro fiel, eu vou te apresentar um Baruque, e vou te mostrar que através de Baruque, ele vai guardar com ele essas escrituras, e no tempo certo, quando o cativeiro babilônico acabar, você vai ver, eu vou te trazer de volta para essa terra que não frutificava mais, que não dava mais certo, essa terra que foi desolada pelos inimigos, essa terra que foi destruída com palavras maldicentes, e eu vou te mostrar que a promessa que eu tenho para essa terra é que ela vai voltar a produzir. Se você não entendeu, eu já vou te dar motivo para você glorificar o Senhor aí no teu lugar. Eu quero te dizer que aonde não frutificava vai voltar a frutificar, aonde não acontecia vai voltar a acontecer, aonde não havia alegria vai voltar a ter. Deus está virando e está dizendo assim: olha, guarda isso com Baruque, porque ele é fiel. Guarda isso com Baruque, porque ele é alguém que vai entender que tem um mistério, uma promessa, que no tempo de Deus vai acontecer. Deus hoje está virando para mim e para você, está dizendo: nesses dias eu vou confiar um Baruque na tua vida, eu vou confiar alguém. Por quê, pastor? Porque Jeremias estava preso, e Jeremias agora vai dar uma ordem para Baruque, vai dizer: Baruque, eu estou impossibilitado de entrar no templo e falar com o rei Jeoaquim, mas tu pode. Quem é Baruque, pastor? Baruque é o lugar que vai pisar onde você não pisa, Baruque é o lugar que vai falar por você quando você não pode falar, Baruque é alguém que vai entrar na tua defesa, Baruque é alguém que vai entrar no templo quando você não puder entrar. Nos dias de dificuldade, em que os seus joelhos não puderem ser dobrados, Deus vai levantar alguém para dobrar os joelhos por você. Quem é Baruque? Baruque é o amigo fiel, é o tema da nossa meditação, que ela daqui a pouco vai colocar ali. Baruque é o amigo fiel, Baruque é aquele que está dizendo assim: meu Senhor, como que eu vou entrar no templo? E Jeremias vira para ele e diz: ei, Baruque, tu vai entrar no templo segundo as minhas palavras. Baruque não é alguém que ouve a voz de Deus, Baruque é alguém que ouve a voz do profeta e diz assim: eu vou, porque eu creio que o Deus do impossível falou contigo. Baruque é alguém que vai confiar no teu ministério, Baruque é alguém que vai confiar na tua família, Baruque é alguém que vai dizer: ei, se ele está falando eu vou, se ele está dizendo eu vou, se ele está falando eu acredito. Baruque é alguém, irmãos, que no mundo espiritual
vai pisar nas tuas impossibilidades. Baruque é alguém que vai te representar. Houve um momento, e foi o texto que eu li, e desculpa essa meditação ter que ser tão rápida, por eu ter me preparado tanto para poder ministrar para vocês. Mas nós temos ceia ainda para ministrar. Baruque é alguém em que, no texto em que nós lemos, em que quando Joaquim ele pega o livro de Jeremias e ele pede para que um dos seus possa fazer leitura do que estava escrito na segunda página. Ele não gosta do que ele ouve, e ele pega e ele corta com um canivete, e ele joga a história de Jeremias escrita por Baruque no fogo. Desculpa o que eu vou te dizer, mas só você entende a real necessidade da tua história. Só você entende o que você está passando. Só você entende o que você está vivendo. Jeremias está preso. Jeremias de repente pergunta qual foi a reação de Joaquim. Alguém vira para ele e diz assim: meu senhor, ele tinha um canivete nas mãos, ele rasgou, e havia um braseiro na sua frente, ele queimou a sua história. Jeremias preso se entristece com aquilo. Logo em seguida vem a voz de Deus, e o Senhor pergunta a Jeremias: que houve? Como se ele não soubesse. Porque estás abatido, meu filho? Como se ele não soubesse. Às vezes ele faz isso comigo e contigo. Ele sabe o que a gente está sentindo, mas ele pergunta: o que está acontecendo com você? Ele sabe o que você está passando, ele sabe o desgaste emocional que você está vivendo, mas ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sabe o que nós temos vivido. Jeremias, respondendo ao Senhor, diz: Senhor, tudo que tu me pediu para escrever, para ditar, eu ditei. E Baruque teve um trabalho, Senhor. Escreveu tudo conforme o Senhor havia me dito. Mas Joaquim rasgou a minha história. E se não bastasse rasgar, porque rasgado eu posso colar, Joaquim também queimou a minha história. Queimou a história do meu livro. Se talvez Deus perguntasse para Jeremias, mesmo sabendo por quê, mas por quê? Porque as verdades confrontou Joaquim, e as minhas palavras ditadas a Baruque eram palavras de esperança. Ainda que dentro das palavras de esperança tivessem palavras: se vocês não se converterem, se vocês não entenderem, eu vou cobrar. Ainda que as palavras fossem palavras duras, elas eram palavras: mas se vocês se converterem, abandonarem o pecado, eu me voltarei para vós outros. Mas ele não se poupou em rasgar, ele também queimou. O Senhor vira para ele e diz assim: pega outro rolo, chama Baruque e escreve tudo novamente. Eu fico tentando entender a cabeça de Baruque, uma vez que já tivesse escrito uma vez a história e ter que escrever de novo. Jeremias era o profeta, a boca de Deus, tinha que entender o que Deus estava falando, mas Baruque não. Baruque é um ser humano comum, que não ouviu a voz de Deus, a direção do Senhor, só ouviu a voz do profeta. Deixa eu te falar algo aqui, para que eu seja muito sucinto. Deus vai colocar pessoas do seu lado
que a partir do momento em que você der as orientações, elas vão seguir cabalmente, porque elas entenderão que é o próprio Deus que está entregando. Baruque vem cheio de amor. De um lado, aprisionado está Jeremias, do outro lado, solto e livre está Baruque. Baruque é alguém que está solto, mas que anda do lado de quem está preso. Porque quem está preso não está preso porque quer. Quem está preso porque agora está seguindo os preceitos do céu. Eu vim te dizer que quando eu falo de prisão, eu falo de sofrimento. Quando eu falo de prisão, eu falo de dor. Quando eu falo de prisão, eu falo de abandono. Quando eu falo de prisão, eu falo daquele que acha que não serve para mais nada. Quando eu falo de prisão, irmãos, eu estou falando de pessoas sem expectativa, que abandonaram a fé, que não tem mais com quem contar. Mas Deus vai falar a respeito de Jeremias. Ele está preso, aprisionado, e eu vim falar de pessoas que estão aprisionadas por dentro, que estão vivendo um cativeiro. Mas Deus vai colocar um Baruque do teu lado. Deus vai colocar um Baruque do teu lado. Deus vai dizer: eu estou aqui fora, mas eu estou aí dentro contigo. Eu estou aqui fora, mas eu não vou te abandonar. Eu estou aqui fora, mas sinta aí o meu toque, a minha mão. Eu vejo Deus agindo através de pessoas, dando um abraço, um aperto de mão, um olho no olho, de pessoas que vão virar e vão dizer: a tua dor é minha, o teu sofrimento é o meu, o teu aprisionamento é o meu, tudo que você está vivendo é como se eu estivesse vivendo, porque um dia a tua vitória vai ser a minha, porque um dia a tua alegria vai ser a minha, porque um dia eu me alegrarei contigo. Só que a Bíblia diz que o escudeiro fiel, um homem por nome de Baruque, entra numa angústia profunda. Por quê? Porque a angústia vem sobre todo mundo, porque desânimo recai sobre todo mundo. Deus está virando para pessoas aqui hoje, está dizendo: tu serviu, eu sei, tu se deu, eu também sei, tu tem se dado, eu também sei. Mas hoje tu vive o tempo da angústia, o tempo dos questionamentos. Michele, é muito comum isso na trajetória cristã. Não é ser super-herói, PV, mas é entender que há um Deus que entende o dia difícil da tua vida, que entende os dias maus que você enfrenta, que entende quando a tua vontade é de nem levantar da tua cama, quando a tua vontade é de que esse dia passe logo, pois eu não estou suportando mais. Mas com quem, Bianca? Com um Baruque, o servo fiel, temente, que não ouviu a voz de Deus hora nenhuma, até vir sobre ele o sofrimento, até vir sobre ele a angústia. Aí o Senhor está no capítulo 44 de Jeremias, parte final. Deus olha do alto, vira e diz: ele precisa de um capítulo só dele. Ele precisa de um capítulo só dele. Deixa eu repetir: todas as histórias redigidas até o dia de hoje era sobre Jeremias e o povo. O nome mais importante aqui, Paulo, era o nome de Jeremias. Mas agora Deus olha do alto e diz assim: eu vou mudar a história aqui, eu vou fazer ele entrar num cenário, eu vou mostrar para ele que a angústia que ele está vivendo eu estou contemplando. Ele está dizendo para nós, Jeremias capítulo de número 45, agora Deus vai entrar e vai dizer: ei, eu tenho algo contigo. Não pense
que você passou desapercebido, coloca na RA, revista atualizada, Mariana. Não pense você que a tua história passou por mim desapercebida. Deus está falando com quem serviu. Deus não está falando com quem não serviu. Deus está dizendo com quem não questionou. Está doendo, mas agora a dor é doída, e tão doída que tu não está aguentando mais. Mas o meu Deus vira e diz assim: vou dar o capítulo dessa história para a tua vida. Vou mudar aqui. Entende? Palavras que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias no ano 4 do rei Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Hoje eu vim falar, deixa no 2. Hoje eu vim falar com os Baruques que estão aqui hoje. Hoje eu vim falar com os servos que estão aqui hoje. Hoje eu vim falar com os valentes que estão aqui hoje. O Senhor, Ele vira e diz assim: é contigo agora. É comigo, Senhor, é. Versículo 3. Dissestes: ai de mim agora. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai de mim agora. Sabe o que o texto mostra, pastores? Que aquelas palavras que nós falamos no mais profundo da câmara de dormir, que ninguém ouviu, Ele ouviu. Porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Jeremias vira para ele e diz assim: não foram essas as palavras que tu disse? Irmãos, no auge de algumas coisas que eu vivi, eu já pisei em terras que ninguém me conhecia. E quando eu cheguei nessas terras, Deus usou os vasos da casa para dizer mais ou menos isso. Não foi essa a oração que tu tem feito ao Senhor, Alexandre? No versículo 4, porque é um capítulo de 5 versículos voltado para Baruque. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Presta atenção, Baruque, o que está acontecendo não é só contigo não, tá? O que está acontecendo de dor, flagelo e angústia é em toda a terra. Então levanta a tua cabeça, porque eu tenho sido contigo. Pode ser que não demonstre isso, mas eu tenho sido com você. Para de achar que é o caos, que é o final do mundo. Para de achar que é o fim. Coloca uma vírgula nesse ponto que tu deu. Coloca uma vírgula nessa situação que tu achou que era o fim. Coloca uma vírgula: pois é o Senhor, tenho te guardado. Eu termino, versículo 5. E procura tu grandezas um tempo de caos, e tu está procurando crescimento. Não as procure. Oh, Jesus, há quem diga que ele teve um encontro com um homem que poderia ter morrido no seu lugar. A quem deveis soltar, Jesus ou Barrabás? O povo diz Barrabás. E que Barrabás estava convicto que ele seria o condenado. Estava convicto disso. Os jovens do time, por favor. Ele tinha convicção, mas ele chega diante de Jesus
e diz assim: Senhor, se tu tivesse se juntado comigo, porque eu sou um revolucionário, e ele, o Senhor, também é um revolucionário, só que eu luto com espada e escudo, e o Senhor luta com amor. Se nós nos juntarmos, nós nos veremos livres do cativeiro romano, Senhor. É lícito. Jesus olha nos olhos de Barrabás, a quem diga, estou terminando agora, e vai virar para ele e vai dizer o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Irmãos, eu vim aqui te dizer que nós somos peregrinos aqui nessa terra, e Deus está virando para a igreja, está dizendo: quando você aprender a buscar as coisas do alto, quando você aprender a ser revestido das coisas do alto, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, e a ti, porém, eu darei a tua vida como despojo. Em todo lugar para onde fores, eu concluo aqui, o Senhor está dizendo: no meio do caos vai ter escape, Baruque, para a tua vida. No meio do caos vai ter livramento para a tua casa, Baruque. No meio do caos tem um alinhamento do céu descendo e acontecendo. Para onde quer que tu for, minha presença vai contigo. Tu não vai morrer, Baruque. Os teus não morrerão por tua causa, Baruque. Mesmo em terra estranha, eu serei contigo, Baruque. Deus está virando para a igreja, para mim, para você que foi Baruque durante muito tempo, muitos anos, mas agora está cansado, está cansada, está triste. Deus está dizendo: eu entendo o teu sofrimento, só que veja os benefícios de ter sido Baruque para esse ministério, para essa igreja. Pergunta: pastor, com mais fé, pastor, quais foram os livramentos? Quais foram os benefícios? Primeiro, livramento. Fala assim: melhora, pastor. Com mais fé, melhora, pastor. Só mais uma vez, diga: melhora, pastor. A cova que se abriu foi fechada. Por quê? Porque tu foi Baruque. Tu foi Baruque para pastores. Tu foi Baruque para ministérios. Tu foi Baruque para homens de Deus. Tu foi Baruque para mulher de Deus. Tu esteve na posição. Tu está cansado agora. Tu está desanimado agora, mas o teu cansaço não determina quem você foi. Ele não vai pegar o teu cansaço para redigir a tua história. Ele não vai pegar o teu pecado para redigir a tua história. Ele não vai pegar o que tu fez para redigir a tua história. Ele está dizendo: eu te conheci desde antes do ventre materno. Eu te formei. Eu sou contigo. Deus está virando para a igreja e está dizendo aos Baruques que vieram hoje: eu, o Senhor, estou dando livramento. Vou continuar dando livramento. Vou continuar te dando escape. Pois eu, o Senhor, sou o Senhor da vida de vocês. Repita comigo, diga assim: essa noite eu aprendi que valeu a pena, que tem valido a pena e que valerá a pena ser um coadjuvante